A indústria da soja aumenta o processamento do grão e exportações registram novos crescimentos. Vamos falar ao vivo com o economista-chefe da Biov, Daniel Amaral. Oi, Daniel, bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra, esse início de semana para trazer os dados mais atualizados do relatório divulgado por vocês, ainda neste mês. O que temos em relação aos dados de esmagamento, tanto quando a gente pensa no fechamento do ano, quanto pontualmente mensal. É o que a gente vê e está repercutindo toda essa questão de crescimento bastante importante, né? Bom dia. Bom dia, Renata. Prazer conversar com você. Realmente temos números atualizados e bastante positivos, mostrando o desempenho da indústria agora em 2022. Concluímos os dados até maio. E eles mostram um crescimento bastante interessante da indústria no acumulado do ano, relativamente ao mesmo período de 2021. O que temos, por exemplo, de dados no total, Previsão de esse ano, continuam as mesmas expectativas e o mensal? Pode dividir aqui com a nossa audiência, Daniel? Perfeitamente. Para o ano, nós aumentamos a nossa estimativa de esmagamento de soja para 48,3 milhões de toneladas. Então, estamos falando aí de um aumento e algo bastante positivo face à quebra de safra que nós tivemos, especialmente na região sul. Então, a indústria brasileira encontrando mercados novos, tanto no Brasil quanto no comércio internacional, para o farelo, para o óleo de soja, e isso tem sido muito positivo. Quando a gente olha o processamento mensal, a gente está vendo um aumento praticamente todos os meses em relação a 2021. No acumulado, nós tivemos até agora 7,9% de crescimento em relação a 2021 no acumulado de janeiro a maio. Quando a gente olha o mês de maio especificamente, o crescimento ele foi da ordem de 3%. Então, tudo isso é uma estimativa, claro, a gente trabalha com base na nossa estimativa amostral, porém, mostra que a indústria brasileira está aumentando a sua capacidade de reter soja aqui dentro e vender o farelo e óleo para todos os clientes que fazem uso para alimentação animal, para bioenergia, para consumo humano, no caso do óleo, enfim, para todas as necessidades que o Brasil possui. Pois é, quando você fala desse desempenho, dessa demanda bastante expressiva e principalmente devido, a essas novas entradas, tanto do óleo quanto do farelo como matéria-prima, quais outras indústrias estão bastante avançadas, com a utilização? Você citou há pouco o que a gente sempre fala, alimentação, claro, a gente sabe, base da ração, e tem a energia, por meio aí do biodiesel, enfim, a questão, por exemplo, também do próprio óleo para esse consumo, mas tem novos desafios e novas entradas aí para as nossas matérias-primas. O que vem chamando a atenção de vocês, Daniel? Olha, eu diria que o que mais está chamando a atenção da Biov este ano é o comportamento do mercado internacional. O Brasil, ele é um grande produtor de farelos vegetais, de óleos vegetais, principalmente relacionados com a soja, e toda essa conjuntura internacional de aumento da demanda em algumas localizações, bem como as restrições de oferta de farelos e de óleos decorrentes da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, geraram uma demanda maior pelo produto brasileiro. Quando a gente olha a exportação do farelo de soja acumulado nos primeiros 6 meses, a gente está vendo um aumento de quase 28% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. E quando a gente olha o óleo de soja, um aumento de quase 60% nas exportações. Então, sem dúvida, a gente pode destacar que o mercado internacional hoje é um mercado de grande atratividade e de incentivo ao aumento do processamento no Brasil. Quando a gente olha o mercado interno, também estamos falando de um crescimento, não tão expressivo quanto no mercado internacional, mas ainda assim estamos falando de um crescimento, especialmente quando a gente olha o farelo de soja.
No caso do óleo de soja já é o contrário, o mercado interno ele tem uma pequena retração, tanto para o consumo alimentar quanto para o mercado de biodiesel, que neste caso está estagnado. A mistura de biodiesel para o ano foi fixada em 10% e, portanto, o óleo de soja destinado para esse fim, ele já não está apresentando um crescimento em relação a 2021. Então, no caso, a gente está falando no mercado internacional como um grande fomentador de demanda aqui no Brasil. Exatamente, bem citado, há pouco a gente trouxe a matéria sobre aqueles ainda 20 milhões de toneladas de grãos parados ali na Ucrânia, ainda sem acordo, com sinalização da Rússia de que em breve, né, segundo ali a própria nota, o próprio acordo pode vir aí a destravar, mas por enquanto que a gente tem de notícia é que o mercado ainda bastante parado em relação a isso. Com isso, ajuda a impulsionar esse volume, essa demanda pelos grãos, né, pela soja aqui no Brasil. Como é que tem sido bem forte esse impacto, enquanto ainda não há arrefecimento de guerra, infelizmente, Daniel? Exatamente, nós estamos falando aí de um cenário internacional, um quadro que apresenta uma relação estoques sobre o consumo ainda abaixo da média histórica. Portanto, o mundo ele precisa de mais grãos, mais alimentos, mais oleaginosas, e toda essa conjuntura, no caso do Brasil, favorece que o Brasil ele aumente as suas exportações. Então, claro, a gente está falando de um quadro conjuntural, mas ainda assim o quadro maior é de que o mundo ele precisa de mais alimentos e a produção mundial ainda não conseguiu responder de uma forma total, completa a isso que é necessário. Então, no caso, isso é mais um sinal para a agricultura brasileira, para toda a cadeia produtiva, a agroindústria, para aumentar essa produção para a próxima safra e conseguir ainda mais abastecer os mercados internacionais e o Brasil se firmando ainda mais como um grande líder nas exportações, na produção e na oferta de alimentos para o mercado internacional. Exato, a gente sempre pergunta, eu sempre gosto de dialogar com você a questão da mistura, né, do biodiesel ao diesel. Você comentou há pouco sobre os 10% e na entrevista que a gente fez anteriormente, acho que há cerca de um mês, falamos desses 13% que daria tranquilamente para dar aí toda essa sustentação ainda para o mercado, né? Como estão essas conversas, essas articulações em nível mais de governo, digamos assim, Daniel? Bom, no caso, a indústria brasileira de esmagamento sinaliza já há um período considerável a disponibilidade de produto, no caso do óleo de soja, para, caso o governo assim entenda, aumentar o percentual de mistura de biodiesel no diesel comercial ainda este ano. Temos plena confiança na capacidade da indústria de aumentar pelo menos mais 2 pontos percentuais, ou seja, B12, né, para os meses restantes deste ano. E também mantemos nossas conversas com o governo federal para entender como vai ser a mistura para 2023. Né? Também tendo plena confiança de que o calendário proposto ali pela resolução do CNPE, que prevê B14 e B15, vai ser respeitado também. Então, vocês acreditam que pode já iniciar o ano aí de 2023 com B13 e aí, consequentemente, B14. Já B14, então? Sim, essa é a nossa confiança, que é o calendário que foi estabelecido. Temos confiança de que a indústria brasileira ela tem tanto matéria-prima quanto capacidade industrial para fornecer o biodiesel necessário para atender o percentual fixado em legislação. Tá bom, então. Muitíssimo obrigada sempre, Daniel, pelas entrevistas, pelos fundamentos aqui de uma das indústrias mais importantes para o país, que é a indústria da soja. Muito obrigada, viu? Excelente dia, boa semana. Eu que agradeço, uma boa semana, muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece.